Olá, eu sou o Heitor, vulgo Hash, e eu vou mostrar a parte 2, né, da programação básica no Godot. E eu vou começar por abrir a engine, né, para não perder o costume, já é a terceira vez que eu estou gravando esse tutorial aqui, né, para não perder o costume também, né, de apagar arquivo. Mas voltando aqui, né, eu tenho essa cena aqui que eu tinha construído da última vez, essas variáveis aqui, e o que você pode perceber aqui é que eu fiz esses dois pontos e o igual, que define o valor da variável como 2 e coloca o tipo dela como int já, né, porque o valor que eu coloquei é uma int. Isso aqui é igual, eu acho que é basicamente igual a você chegar e fazer igual a 2, né, eu assim, você que escolhe, velho. Eu vou mentir não. Leia a documentação. Eu acho que assim vale muito a pena pra você ver essas coisinhas assim que você pode modificar. E a documentação do GDScript especificamente vai estar na descrição, assim como a documentação do Godot inteiro, né? Consequentemente. Mas continuando aqui, eu vou mostrar também, né, uma coisa que eu esqueci de mostrar na outra aula, que é os sinais, né, de contas que dá para você fazer aqui. Como sempre, né, você define prioridade de uma conta sobre outra, colocando ela entre parênteses, né? Aí você vai e faz, vou fazer dividido. Isso aqui é um vezes, né? O asterisco é o vezes, a barrinha é a divisão, né, normal. O mais é o mais e o menos é o menos. E se você quiser fazer uma divisão com isso tudo aqui, ó, vou pegar e vou selecionar tudo isso aqui. E aí eu quero fazer uma divisão que eu quero retornar o resto. Aí eu vou colocar porcentagem, né? Aí vai dividir tudo isso aqui por 5 e aí o resto que der vai ser colocado como resultado. E aí você poderia continuar fazendo isso, né? Colocar outro parênteses, fazer mais, aí eu vou fazer outro parênteses aqui, 2 vezes o parênteses, mas assim, eu não tô aqui para fazer conta. Mas continuando aqui o tutorial, né? Agora eu vou ensinar coisas muito importantes. Eu recomendo que, né, você preste atenção. Eu vou anotar aqui em cima primeiro uns sinais. E aí você vai ficar se perguntando até eu explicar o que é isso. Pra quem, né, já teve assim na aula de matemática, né, tipo, tal número é maior ou igual que o outro, ou ele é igual a o outro número, ou é maior ou igual, ou não é igual ao número, ou é maior ou é menor. Exatamente o que é isso aqui. Como aqui tá uma setinha, né, pro outro lado, para a esquerda, significa que tal número é menor que o outro. Direita, maior que o outro. Igual, igual ao outro. Isso aqui, né, exclamação igual, não é igual a esse aqui, né, não é igual a isso. Esse número não é igual àquele. Isso aqui, né, maior ou igual. Esse número é maior ou igual àquele. Esse aqui esse número é maior, menor, né, ou igual àquele. Simples, né? Como é que a gente usa isso em código? Temos comparações, né, no código assim, a gente tem como comparar valores com outros valores, né? E isso é muito importante, você usa isso na programação inteira. E uma das formas de fazer isso é o se tal coisa for igual a isso, faça isso. Se não, faça essa outra coisa aqui. Como é que você escreve esse código? Se, aí eu vou comparar aquela variável inteira, for igual a 2, faz isso aqui, vai imprimir, né, o verdadeiro. Se não, né, else, aí ela vai imprimir, demônio, vai imprimir falso. Verdadeiro, vai imprimir verdadeiro. Pois é. E aí você vai ver, né, que como o inteiro tá igual a 1, que eu coloquei o valor do inteiro como 1. Depois, né, aqui no código, porque ele começou como 2, o código foi descendo, aí eu coloquei como 1. E essa função ready, como ela executa, né,
toda vez que a cena é iniciada, o inteiro foi 1 e aí depois ela executou essa comparação aqui. Então, deu verdadeiro. Por quê? Porque inteiro é igual a 1, não é igual a 2. Se fosse igual a 2, teria dado verdadeiro. Eu vou provar isso pra você, se você tá achando que eu tô mentindo. Aqui, ó. Verdadeiro. Porque ele executou aquela parte do código. E aí você pode fazer algo tipo assim também. Ah, if, né? Eu posso colocar um if dentro do if. Só que aqui não faria muito sentido, né? Porque ele já está comparando se ele é igual. Então, se ele não for igual, se o inteiro não fosse igual, ele não compararia, né? Não passaria por esse código. Mas aí tem como se comparar outras variáveis, né? Aqui dentro. Tipo, if decimal for igual a 0.5, faça isso, né? E pass. Vou dar um pass aqui porque eu não vou escrever código nenhum lá dentro. E aí tem como você ir colocando if dentro de if. E aí você pode vir aqui no else também. Aí colocar um if aqui dentro. E se o inteiro for igual a 3, ele vai imprimir o verdadeiro. Aí se não, ele vai imprimir, né? O else. Aí ele vai imprimir ferda só. E aí como inteiro não é igual a 3, né? Ele vai... Como... Primeiro, né? Vou né, quebrar o código em partes. Como inteiro não é igual a 2, né? Na verdade aqui ele tá como 2, eu vou trocar para 1. Como inteiro não é igual a 2, ele vai passar pro else. E aí como inteiro não é igual a 3, ele vai passar para esse outro else. E como não tem mais nenhuma comparação aqui, ele vai imprimir ferda. E para provar que eu tô certo, ferda. E da mesma forma, né? Se fosse igual a 3, ele imprimiria verdadeiro. E se fosse igual a 1, a 2, né? Ele imprimiria verdadeiro. Agora que você já entendeu, né, como é que funciona o if e o else, eu vou mostrar outra forma, né, de você fazer as comparações que deixa com menos indentações, né. Uma indentação, para quem não sabe, é você ir apertando tab assim e escrever o texto e escrevendo o código, né. Indentei assim, com tab. Aí você pode dar backspace, né, para deletar os tabs. Aí você pode dar tab de novo. E tem como você indentar pelo código aqui, ó. Pelo, né? Você clica com o botão direito na linha, indent right para indentar para direita, né? Meu cachorro aí endoidou com o carro na rua, mas não liga pra isso não. E indent left para indentar para esquerda, né? Agora que você já entendeu esse negócio de indentação, eu vou mostrar como você faz uma comparação de else if, né, que é esse aqui, sem ter que indentar uma vez. Uma forma de se fazer isso, né, é da seguinte maneira, né? Nossa, eu tô repetindo as palavras, mas deixa quieto, não passa mal. Aí eu venho aqui, elif, né? Em outras linguagens seria else if na mesma linha, mas aqui no Godot é elif. E aí, como é que funciona? Ele é o else if, só que junto. E aí você vai colocar a condição aqui, né? Aí eu coloco aqui, se inteiro for igual a 3, faz isso. Aí, como é que funciona isso? Ele vai fazer um else, né? E aí ele já vai comparar aqui, if inteiro igual a 3, equals, né? If inteiro equals 3, né? Aí ele vai dar pass, que não vai fazer nada, ele não vai executar absolutamente nada. Executou o verdadeiro, né? Porque o inteiro é igual a 2, logo aqui é igual a 2, então é verdadeiro. Então ele vem e executa o verdadeiro. E é exatamente isso, né? Calma, desculpa, tá? Eu tô meio foda. Tá. Continuando. No código a gente também usa uma função que ela se chama para. E aí como é que funciona? Não, você não para a execução do código, né? Para parar a execução do código, como você já deve saber, né? Para parar a execução de uma função, você tem que dar return. E se você quiser parar a execução de uma comparação assim, você dá um pass. Ah, não. Na verdade, o pass, né? Ignora isso que eu falei. O pass ele é só placeholder, então assim,
Ele até que serve, né, como uma quebra de função, porque aí você não coloca nada aqui, ele para de executar, né? Ele não vai executar mais nada aqui, e ele vai passar para baixo. Então, assim, só ignora as tentativas falhas que eu fiz aqui, porque break é em outro caso, eu vou mostrar daqui a pouco. A função para, ela se escreve da seguinte maneira: for, e aí você vai colocar uma variável, né, para ser definida no for. Eu vou colocar uma variável. Geralmente você coloca uma variável i, ou qualquer letra assim que você quiser. Pode ser nome também. Mas eu uso muito letra, sabe? Aí, como é que funciona o for? O for ele é executado enquanto essa variável aqui estiver dentro de algo. Como assim, né? Você me pergunta, eu tenho que enfiar a variável dentro da outra? Não. Aqui, ó. Enquanto o i estiver no range 20, como é que funciona isso? Enquanto ele estiver dentro de 20, né, ele tiver executado menos de 20 vezes, ele vai indo. E aí ele vai executar 20 vezes esse for. Eu vou dar print 20 yeah. E você vai ver que ele vai executar 20 vezes. Eu não vou contar, né? Óbvio. Se você quiser, você pausa o vídeo assim. E aí você conta e fala: não, ele imprimiu 19 vezes, você tá mentindo. Pois é. Pois é. Eu realmente, eu acho que eu tô mentindo mesmo. Se você quiser, você pode até usar essa variável aqui, né? Que você colocou no for. Aí eu vou imprimir ela. E ele vai contar. Ó que doido. Começa do zero, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pois é, esses números. E aí, né, agora que você entendeu que ele pode fazer isso, você também pode vir aqui e colocar uma variável, né, um array. Que aí o que acontece? Se você colocar um array, eu vou colocar o RA, né? Se você colocar um array e aí você colocar tipo umas valores assim no array, não precisa ser só string não. Aí você coloca valores tipo string, né, ou número, alguma coisa assim. Aí ele vai, se você fizer ele usar esse array aqui na hora da verificação do for, você vai ver que vai acontecer uma coisa muito da hora quando a gente imprimir o valor. Ele imprime, ele passa por todos os valores do array, dentro do array, né? E imprime eles. Então tem como você pegar, né, o valor que ele está no momento e colocar numa variável, verificar qual que é o valor que está aqui dentro, tipo if i equals cool, assim. Aí você faz, ele vai imprimir, na verdade não vai ser nem o i, ele vai imprimir não. Desculpa. Else, aí ele vai imprimir outra coisa, ele vai imprimir o i, né? E aí você vai ver que ele vai imprimir não. Tá. If str, né? Eu vou converter para string, porque senão ele vai ficar me enchendo do saco, né? Aí não 8, 9. Pois é, simples, esse tipo de coisa. Você também poderia, né, pegar aqui o RA e ele vai achar nele o valor do i. Você poderia também. E aí ele vai pegar o valor do i. Nossa, de novo. Mas, né, você tem que chegar aqui e converter para string, senão ele vai ficar enchendo seu saco, né? Porque não tem só uma string no array, né? Tem números também. Então, quando você vai fazer um array assim, ele acaba tendo que fazer essas conversões. Aí, né? Basicamente isso. O for, ele funciona dessa forma. Tem como você pegar, né, a variável do for, editar ela, editar não, né, ler ela, né, colocar outras variáveis com valores da variável do for e tal. Simples. E tem outra, né, outro tipo de função. Eu vou comentar todas essas aqui para elas não interferirem no código. Ctrl K, né, para colocar como comentário aí
ela coloque essa hashtag antes. Você pode vir aqui e colocar a hashtag manualmente também, ou vir aqui, botão direito, né, e toggle comment, e aí, né, dá pra você fazer isso e comentar, descomentar, comentar, descomentar. Vou deixar descomentado, né, sem comentário pra não bugar a função ready. E eu poder fazer sem bugs, né, aqui embaixo, porque precisa ter alguma coisa dentro da função, porque senão ele vai bugar. Foda, né, vai dar leak. E continuando, né, a outra função que é bem útil também é o while. Que como é que funciona? O while, traduzindo, né, para o português, o while significa enquanto. Então while something equals something, do this, né? Em português ficaria enquanto algo faz algo, né? É igual a algo faz isso. Então aqui, por exemplo, né? Eu vou fazer aqui enquanto inteiro for menor que 20, vai dar pass, ele vai fazer, na verdade ele vai só incrementar o valor de inteiro. Inteiro mais igual a 1. Isso aqui ele incrementa, né, a variável. E se você querer, né, subtrair da variável, você coloca menos igual. Ele vai pegar e vai tirar 1 da variável inteira e vai colocar o valor da variável inteiro como esse resultado, né? Isso aqui só vai adicionar 1, porque eu coloquei 1 aqui, mas eu posso adicionar 2 também. Vai ir mais rápido até. Aí vai dar print. Daquele naipe. Você viu, né? O Yui ali embaixo, feliz. E o que aconteceu aqui? O while, né? O while, ele executa uma ação enquanto aquela condição ali, né? Essa condição que eu tô comparando aqui, for verdadeira. Ou for falsa, né? Que se você chegar e falar enquanto sei lá, vou fazer uma variável booleana aqui. Var booleana equals false. Aí enquanto a booleana for igual a falso, né? Então enquanto isso aqui for verdadeiro, ela vai, né, if, aí eu vou fazer outra comparação aqui. Se inteiro for menor que 20, aí eu vou adicionar, né, mais 2 no inteiro. Se ele for maior que 20, ou igual a 20, né, porque menor, ele tem que ser menor, né, porque se ele é igual a 20, ele já não é menor que 20. Ele é igual. Aí ele vai, se ele for igual, né, ou maior que 20, aí ele vai trocar o valor da booleana para true, logo, né, encerrando o loop aqui. Então vou dar print para mostrar melhor, né? Aí ele vai vir aqui, vai dar print Kudarana. E aí ele vai imprimir Kudarana quando acabar o loop, né? Acabou o loop, imprimiu bonitinho. Fim da história, né? Acabou o while. Isso é o que você tem que saber no while. E agora, né, eu vou mostrar também, antes, né, eu vou comentar esse senhor aqui inteiro. Comentei ele. Dei enter 2 vezes. E eu vou explicar uma outra função extremamente importante, que é a match. Match. O que é match? Match significa O que significa match? Não, match. Nossa. Não, é M-A-T-C-H. Match partida, alguma coisa assim? Match, tradução. Eu tô acostumado com a palavra em inglês, então assim, eu não tô, né, sabendo traduzir para português. Mas match significa igualar, né? Ele vai verificar os valores da variável que você colocar aqui. E aí ele vai ter diferentes saídas, né?
para cada valor possível que você colocar predefinido, né? Por exemplo, vai fazer sentido já já. Vou fazer uma variável aqui, string, var texto. Aí eu quero que ela seja só string, né? Eu vou colocar 2 pontos, enter. Aí eu vou colocar texto, text. Vou colocar em inglês, né? Porque eu sou bilíngue, né? Você viu agora eu sofrendo, né? Para traduzir o português, porque eu tô acostumado a falar inglês o bagulho. Mas deixa quieto. Você pode definir o match tanto sem os parênteses, né, quanto com os parênteses. Eu gosto de definir ele assim, porque deixa bem organizadinho, com espaço também, se você estiver se sentindo ousado, né, no dia. Pois é, você que escolhe. E aí, como é que funciona? O match, ele funciona tipo o if. Se ele executa uma ação, ele não vai executar outra, né? Porque se tal coisa é verdadeiro, aí ele para a execução, né? Simples. E o match, ele tem coisas pré-definidas, né? Não tem como você fazer, você só vai fazer isso se for menor que tal coisa. Você tem que definir os valores. Então aqui eu quero que ele faça uma ação diferente se for igual a text. Aí você coloca o valor que você quer que ele verifique, né? Se for igual a isso, né? Você coloca 2 pontos. E aí você escreve seu código aqui. Aí eu vou colocar outra verificação também para ele fazer se a variável for igual a texto, né? E aí eu vou fazer ele imprimir português, print. Eu esqueci o i. Portuga. E aí se ele detectar que está em inglês, ingnels, preguiça de consertar, dá um desconto. Mas continuando, né? Ele vai verificar essas duas coisas, né? Se ele é igual a texto, se ele não for igual a texto, ele vai olhar essa aqui, né? Se ele não for igual a text, ele vai olhar essa outra verificação que ele tem que fazer. Se for igual a texto, ele vai imprimir. E se não for igual a nenhuma das duas, ele não vai fazer nada, né? Ele vai passar pra frente, vai descer o código. Desceu. Ó que legal. Mas aqui, né, como você viu que tá em text ali, ele vai dar ignels, que era para ser English, né? Inglês. Nem eu sei mais. Mas como você viu, né? Aí agora eu vou mudar para texto. E aí vai dar Portuga. E tem como também você fazer um caso default, que é para caso, né, de não ser igual a das nenhuma, você sempre fazer isso padrão, né? E aí ele vai dar print padrão, né? Porque eu quis. E para você definir algo, um caso que vai acontecer de forma padrão, né? Caso nenhuma das outras verificações sejam, né, verdadeiras, aí você coloca underline, 2 pontos, e aí você coloca aqui o código aqui embaixo. Então, né, como é igual a texto, vai dar o Portuga, né? E se eu deixar aqui vazio, vai dar o padrão. Ele vai para o caso default, né? O caso padrão. E eu vou só subir aqui na documentação do Godot para ver se eu não estou esquecendo nada. Mas tem outra coisa que você pode fazer. Supondo, né? Suponhamos que você não quer que o código pare a execução, né? Quando ele acha uma variável verdadeira. E aí você vem aqui e coloca um continue depois. Eu nunca usei isso, mas como você pode ver, o que ele fez? Ele continuou os casos. Como, né, o texto, como é que eu posso dizer? Ele não era, né, igual a texto, ele não executou. Só que ele foi descendo assim, continuou. Aí ele foi e executou o padrão, né? Porque eu tinha dado continue. Porque geralmente quando ele encontra uma verdadeira, ele dá um break, né? Ele para. O break você escreve assim, né? Break. Mas aí como eu coloquei um continue, ele considerou como se eu nunca tivesse, né? Se eu não tivesse encontrado a variável como verdadeiro ainda, né? E aí ele continuou descendo. E aí como essa aqui era falsa, ele foi e executou o padrão. E eu posso fazer isso
Eu não sei, deve ter um uso assim, mas eu nunca usei não. Deixa ele dar break automático, né? Sim, que eu acho interessante, né? Mas eu tô te mostrando essa opção aí, né? Pra você ter a liberdade de escolha. Mas, continuando aqui. Essa é a função match. Dá pra você... Acho que dá pra você verificar também direto, assim. Algo que você colocar aqui, né, direto. Dá pra você também fazer uma função, né, que já joga os valores dela aqui dentro desse match, né. Mas aí você tem que usar sua imaginação também, né. Que eu não vou te mostrar tudo que dá pra você fazer. Você tem que brincar um pouquinho, né. Brinque. É importante. Mas continuando, né. Vou remover essas duas funções aqui, né? Lembrando que essa aqui eu tinha criado, né? Heitor. E essa estática aqui eu também tinha criado, né? E eu vou mostrar uma coisa importante você saber. Tudo que eu tô mostrando é importante, né? Mas essas aqui eu uso pra caramba também. Como você pode ver, né? Eu tinha mostrado que tinha funções que já vinham, né? Com o Godot. E... cada uma tem um comportamento diferente, né? A Already, por exemplo, né, ela inicia quando a cena inicia. Então toda vez que a cena iniciar, ela vai iniciar também. E não precisa ser só a cena que esse nó que é o pai. Pode ser outra cena, pode ter vários nós com script. Todos eles que tiverem o ready, eles vão executar tudo que tiver no ready quando, né, a cena principal iniciar. E se eles estiverem lá instanciados, eles vão iniciar também. Então, né, vamos com calma. Eu vou te mostrar duas funções também que são padrões do Godot, que são úteis pra caramba. Que uma delas é a Process Delta e a outra é a Physics Process Delta. Qual é a diferença entre as duas? Uma começa com Physics e a outra não. Tá. Mas e além disso? Como, né, assim, você percebeu, a outra ela tem a ver com física, né? Porque começa com Physics. Physics em português é física. Então, isso significa que eu tenho que fazer os cálculos de física ali? Não. Ela faz tudo pra você. Tudo que você tem que fazer que utilize, né, a física, objetos, nós de física, você tem que colocar ali, né? Por exemplo, eu quero mexer o jogador, eu quero empurrar uma bola. Você tem que colocar ali porque é ali que ela faz esses cálculos, né, pra você. Você não precisa fazer cálculo, não. Já tem a maior parte das coisas pronta. E essa process? E o que você tem que saber também é que o delta aqui significa, né? Eu vou dar um print aqui, ó, pra você ver, né? Eu vou explicar já já o que esse delta significa, né? Eu vou dar um print no delta. Lembra, né, que quando eu comecei aqui, o código era executado uma vez só? Pois é. O delta, ele é executado todo frame. Na verdade, a função process, né, é executada todo frame. E ali você pode perceber uma coisa, né? O delta começou todo cagadinho assim e ficou estável. Pois é. Se você quiser calcular tempo, por exemplo, você pode vir fazendo uma variável time, né? Aí colocar time. Pronto. Definir, né, a variável time como float, porque o delta já era float e aquela variável lá estava como null, né? Então não tinha como eu adicionar nada nela, porque ela não tava, ela era nula, né? Então, e null não tem como você fazer conta. E ali você pode ver, eu vou dar print aqui na variável time. Como, né, eu tô recriando a variável todo frame, você pode ver que ela se apaga, né?
Então ela cancela toda a modificação que eu faço. Então para você consertar isso, você pegaria a variável e colocaria aqui ela, né? Ela aqui em cima. Eu vou colocar ela como 0. Aí eu vou colocar ela como 0.0, né? Float. Time mais igual a delta. E aí eu vou imprimir time. E agora vocês vão ver que o tempo aumenta, né? O que dá pra você fazer com isso? Eu vou mostrar uma coisinha que eu acho muito da hora. Que eu vou colocar aqui um node color rect, que cria um retângulo colorido, né? E aí eu vou colocar ele em qualquer lugar aqui que não faz diferença, né? Na verdade eu vou deixar ele no meio, mais ou menos. Cadê os? Aí eu tenho que clicar aqui e aqui pra ele ajustar. Aqui. Que ele vai dar snap to grid. Vim aqui, smart snapping. Eu vou colocar aqui, vai, deixa assim. Não vou preocupar muito com isso não. Mas o que eu vou fazer? Tem como você vir e pegar aqui o color rect. E aqui eu já vou ensinar outra coisa também, que é editar propriedades dos nós, né? Para você selecionar um nó, você pode vir assim, ou get node, né? Get node e aí color rect e aí ponto. Aí você vai poder olhar todas as propriedades dele. Como que eu fico sabendo quais propriedades ele tem? Aqui, ó. Você passa o mouse por cima. Propriedade ali, rect position. Essa aqui que eu tenho que usar para mudar a posição dela. Você vê que quando eu mudo a posição, muda ali, ó. Ui, mudei. Você viu, né? Mudou. Agora eu venho aqui, rect position. Aí você vê que ele já completa. Eu aperto o tab, então já deixa tudo bonitinho. Aí eu vou colocar mais igual a 1. Aí, né? Só que como aqui, eu vou deixar com mais igual a 1 para você ver o erro. Uai, bugou. É porque posição, você viu, né? Tinha x e y. Isso significa que é um vetor. Um vetor é uma variável que tem duas coordenadas, x e y. Então dá pra você definir posição nela. Então você teria que colocar vector2 0, né? Aí como eu quero mover pra cima, né? Eu vou colocar menos 1, se eu não me engano. Eu ainda me ferro um pouco isso. Mas você vê, né? Quando eu movo pra cima, o y diminui. Então é menos 1. E aí você vai ver a magia da programação. Uau! Ele tá voando! Filho, o cara é o Superman. Isso. Aí você pensa, uau! Eu dei conta de fazer ele voar. Dá pra eu mudar a velocidade? Dá. Menos 10. Aí já foi embora rápido, né? Vou colocar também menos 5 aqui, ó. Deixa menos 2.5. Float. Aí tá rapidinho, não tá, né, endoidando. Mas é isso. É basicamente isso que a Process faz. Ela executa código todo frame, todo tick, né, do seu computador. E agora que eu ensinei, né, você ver e editar as propriedades do nó, eu vou te ensinar outra forma de você pegar o nó também, né? Que isso aqui é meio chato. Eu recomendo você usar assim quando você não tem que, né, pegar um nó sem saber o nome que ele vai estar, no caso de instâncias, né? Você usar o getNode. Mas aqui eu uso o color rect. Usa o cifrão, aí seleciono, digita o nome do nó, que ele vai aparecer. Dá na mesma. Se você ver aqui, ele vai começar a voar. Pois é. Voou. E é isso, velho. Quando você vai olhar as propriedades do nó, você tem que prestar atenção no que ele é. Quando você errar, ele vai te dar, né, um erro. Então você vai saber. Por exemplo, lá naquela hora apareceu que eu tava tentando converter, sei lá, chamar uma int, né, com vector 2, com o vetor, né? Não dá.
Então assim, você tem que prestar atenção nisso. Você vê, acho que até se você clicar aqui, ó, e aí vir aqui no Contextual Help, Alt F1, clicar aqui, Rect Position, né? Você vai ver que aparece aqui default Vector 2 0,0. Aquilo ali significa que ele é do tipo vetor. Tá até escrito aqui, Vector 2. Ah, então como é que eu abri, né? Pois é, esqueci de mostrar, né? O Alt F1, quando você seleciona, ô cacete, abriu o GeForce Experience ali. No meu PC não dá não, mas você vem por aqui, Contextual Help, selecionando, né, a classe ali. E aí vai tá já aquela selecionada, clica 2 vezes. Aí abriu aqui. Dá pra você fazer isso com nós também, se eu não me engano. Você vem aqui, Open Documentation, e aí vai ter a documentação inteira da classe ColorRect. E aí você vai poder verificar aqui, eu recomendo até, e te ajuda a não depender muito de tutorial, sabe? Então eu recomendo. Você não precisa ter um inglês assim excepcional também não para entender. Depois de um tempo fica até bem fácil. Mas continuando, eu não sei se tem forma melhor, né, de ensinar programação do que dando um pequeno, né, tutorial prático. Faz só 40 minutos que eu comecei esse tutorial, né? Então eu vou fazer outra cena aqui rapidinho. New scene, aí eu vou dar o nome dela de 8 direction. Aí, 8 dia. Colocar, né, um nó 2D como pai. Simples. E aí eu vou fazer uma coisa também, eu vou te ensinar a instanciar uma cena, né? Eu vou criar outra cena aqui pro jogador, vai ser o player. E aí eu vou colocar ele como o pai vai ser um... qual que é o nome? Vou te mostrar onde é que fica. Collision Object, Physics Body 2D, Kinematic Body. Vai ser o nome do papai. Aí aqui, né, você vê, tá com esse errinho aqui, né, mas é porque ele não tem forma, então ele não consegue colidir nem interagir com outros objetos. Então, né, considere adicionar um Collision Shape 2D ou um Collision Polygon 2D como um filho, né, para definir a forma dele. E aí eu vou fazer isso e vou adicionar também um Sprite, né, temporário, ColorRect, que aí vai ser ele que vai definir a forma do jogador. Decidi deixar ele, né, assim. Eu não vejo problema nisso, né? Ele é um cara bem magro, assim. Eu vou deixar ele mais gordinho, assim, né? Pra ser mais a favor da qualidade, né? Deixar ali, fazer um triângulo daqui a pouco. Foda-se, vou engordar ele assim, desse tamanho. Não interessa não, deixar assim. Briguem comigo. Desculpa, eu não tô bem, velho. Eu tô meio mal, mas continuando, né? Ignora, eu tô meio doido hoje. Collision Shape, você vai adicionar ele aqui. E aí, né, para adicionar uma forma, você vem aqui Shape, New, né? Você tem várias formas para você escolher. Eu vou escolher um retângulo, né? Porque o meu senhor aqui, ele não é tão redondo, né? Assim. Aí eu vou adicionar o retângulo aqui. Para você mover, né, nessa viewport, você segura o espaço e clica com o botão esquerdo normal, clica e segura, né, segurando o espaço, aí dá para você mover assim, colocar assim mais ou menos da forma dele. Tá fudido, né, mas deixa assim. Ignora, né, ignora sempre, né, sempre ignorando. Aí ficou certinho, aí, nossa. Tá, continuando. Aí você vai vir, né, no Kinematic Body, vou adicionar, né, um script, player.gd. E agora começa a festa. Eu vou ensinar você a usar, né, as teclas para mexer um jogador. E pegar, né, as teclas que estão sendo apertadas. Se você vier aqui, né, nas configurações do projeto e aqui na outra aba Input Map, você vai ver que tem já diversas, né, tipos de input definido, né, de controles, né. Você pode ver aqui o left, o right, o up, o down. Aí eu vou fazer outras aqui, eu vou fazer uma action up, down. Eu coloco o nome, clico no edge, left, right, né.
Aí eu venho aqui, eu vou apertar, né? Quero que para cima seja W. Aí eu quero que para baixo seja S. E aí eu quero que para esquerda seja A e para direita seja D. Aí o que eu vou fazer? Agora com isso feito, vou adicionar uma função process, né, para pegar fazer comparação todo frame, né, se os botões estão sendo apertados. Então aqui, se input, que é a função que você usa para pegar, né, os controles, né, que estão sendo usados no momento, que estão sendo apertados. If input is action pressed, que ele está apertado mesmo, né, a pessoa está segurando o botão. Porque tem também o just pressed, que aí a pessoa só apertou o botão e não está segurando. Tipo, só apertou assim. O pressed significa que ela tem que estar segurando o botão, né, com ele para baixo. Aí up. Aí ele vai fazer o seguinte, eu vou definir aqui uma variável de velocidade. Eu tô fazendo isso de cabeça, velho. Eu não sei, pode ser que eu erre. Vai ser um vetor 2. Aí, eu já errei, já comecei mal. Aí 0,0 vai ser a velocidade do jogador. E aí, enquanto ele estiver apertando o up, né, eu vou mover o personagem para cima. Que aí vai funcionar de como, né? Eu vou pegar aqui, né, a velocidade, a variável de velocidade, e aí eu vou subtrair, né, do y dela 1. Como assim, né, subtrair? Porque para subir, né, você vê que eu tenho que pegar ele e subir assim, e aí quando você olha no transform dele, você vê que tá diminuindo, né, o y, ele tá ficando negativo. Então, para subir, você tem que tirar o valor do y, aí você tira 1. Aí aqui, né, eu vou copiar e colar. Você tá vendo que eu tô usando, né, eu tô pegando o nome das coisas que eu usei lá, que eu criei ali, né. Se ele apertar o botão, né, que eu coloquei para ser para baixo, vai fazer tal coisa. O botão que eu coloquei para ser esquerda vai fazer tal coisa e tal, né. Aí aqui, se ele apertar o botão para baixo, eu vou adicionar 1, né. Se ele apertar o botão para esquerda, né, eu vou tirar 1 do X, que aí já é outra coordenada, né, que você vê. Eu pego aqui o collision shape e movo aqui pro lado, ele tá tirando do X, né, e eu movo pro outro lado, ele adiciona. Então, se eu quero mover para esquerda, eu tiro do X. Se eu quero mover para direita, eu adiciono no X. Simples, né? Pois é, você tem que olhar muito também na viewport para você ir pegando o jeito das coisas. Aí aqui, né, você vai perceber uma coisa. Aí eu não vou fazer o cálculo, né, o cálculo do movimento dele no process, eu vou fazer no physics process, porque ele é um kinematic body, e aí você tem que usar a função move and slide. E aí, como é que funciona, né? É a velocidade linear dele, né? E aí vai ser a velocidade linear dele vai ser igual a velocidade. Ó, vamos ver se vai funcionar. E aí eu vou instanciar, né, o jogador, vou colocar essa outra cena que eu fiz pro jogador dentro dessa cena do 8-Gear. Aí tem como... Oh, caceta. Eu venho aqui nessa correntinha, né, instancio aqui a cena do jogador e aí eu abro ela aqui. Então eu posso fazer vários tipos de inimigos em cenas separadas e tal, e colocar tudo nessa cena instanciando, assim, sabe? Aí... você pode ver, se eu apertar aqui no teclado, né, ele vai mover e ele não vai parar. Tá. Por que tá acontecendo isso? Boa pergunta. É por um simples motivo. Eu não defini uma velocidade, né, pro jogador. Então, porque, tipo, eu defini a direção, né, isso aqui deveria ser chamado de direção, né, direção que ele está movendo. Só aqui, né, não pode colocar assim. Aí... eu esqueci de normalizar, né, a direção. Como assim normalizar? Oh, cacete, mais um caractere estranho. Normalizar significa que você vai trancar a variável no valor... deixa eu trocar isso aqui. Velocidade vai ser igual a direção. Replace all. Quando você normaliza algo, ele fica trancado no valor 1. Então eu vou dar print nisso aqui. Vou dar print na variável direção.
dei print na variável direção, você vê, né? Quando eu mover aqui, ele tá ficando trancado, ele não passa, né, desse valor, do valor máximo, que é 1. Ele fica sempre abaixo disso. E por que eu não tô andando? Eu tô andando, por incrível que pareça, mas o que acontece? Eu tô andando muito lento para um ser humano, né, assim, perceber. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar, né, fazer aqui uma outra variável, que vai ser a velocidade. E aí a velocidade vai ser igual a 200. E aí, o que eu vou fazer? A direção vai ser igual a ela, normalizada, vezes a velocidade. Porque aí ele vai pegar, né, esse valor máximo de 1 e aí ele vai aumentar com a velocidade que a gente colocar ali. E aí você me pergunta, por que eu tô andando assim, né? Eu tô escorregando. Porque eu tô esquecendo de, né, voltar assim e reiniciar a direção toda vez que eu começo esse process de novo. Porque se eu não reinicio, ele fica com o valor antigo salvo e ele vai deslizando assim. Aí você vê, né, agora que eu coloquei para ele resetar o valor da direção no início lá, agora ele tá andando normal igual um ser humano. Legal, né? E aí se eu quiser eu posso vir aqui e aumentar a velocidade dele e aí ele vai andar mais rápido. E, né, para fechar com chave de ouro, eu vou adicionar uma câmera que segue o jogador. Isso é extremamente fácil. Você vem ali, né, adicionar Child Node, aí você vem Node 2D, câmera 2D. E aí você deixa ela como filha dele, né? Eu esqueci de fazer isso. E aí você deixa o Current como on, né? Que ele vai estar ligado. E aí o que está escrito ali? A câmera vai ser a câmera ativa para a cena atual. E aí, né? Isso significa que a câmera da cena atual não vai ser essa aqui, né? Esse quadrado aqui no fundo. Tem que ser o de que ele sempre aparece assim, né? Essa aqui é a câmera default, né, da cena. Se eu coloco a câmera 2D como current, essa aqui vai ser a câmera que vai ser a padrão da cena. E você vê, né? Agora eu tô centralizado. Por que eu tô centralizado? Eu tô mexendo. Eu vou até colocar um rect para mostrar que eu não tô mentindo. Porque aqui, ó. Ele não colide com isso, né? Porque não tem colisão nenhuma. Aí aqui, ó, você vê, né? Eu tô mexendo, só que a câmera tá me seguindo. Aí tem como você vir aqui na câmera e foi aqui, isso aqui é um exemplo básico daquilo que eu falei, que o pai, ele influencia, né, no filho. E você vê, se eu mexer, o pai, ele realmente leva a câmera. Então é só isso que tá acontecendo, ele tá mexendo e a câmera tá indo junto. E tem como eu colocar também pra câmera ela ter um smoothing, né, que ela vai mais lento do que o movimento do cara. Aí eu coloco como 10 assim, e aí uma coisa que eu faço também é tirar todas essas drag margens, que senão ele nunca fica no meio certinho quando ele para de mexer. E com isso está pronto o movimento de câmera que segue o jogador e o jogador que mexe em 8 direções, podendo mexer nas diagonais, né? Eu espero que esses tutoriais que eu fiz tenham te dado pelo menos um head start assim, né, para você aprender a mexer no Godot. Eu ainda vou fazer mais vídeos, mas vão ser tutoriais bem mais específicos assim, e devlogs também, né, mostrando coisas que eu estou desenvolvendo. Enfim, se alguém tiver dúvida, manda no meu Twitter lá, vai estar aí na tela. E leiam a documentação, abram a documentação aqui pelo Godot também, ajuda demais. Aí você lê os conteúdos aqui, se você tiver com dúvida, você vai olhando aqui os métodos que tem. Aí você tem como clicar no método que ele já te teleporta pra lá onde ele tá, e é muito doido e ajuda pra cacete, eu recomendo você usar. Não esquece disso, não liga pra ficar vendo muito tutorial, tenta aprender por você mesmo também, sério. Mas enfim, depois que eu chorei um pouquinho aqui, né, eu vou embora. Tchau, fiquem bem aí e se inscreva.